eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aqui nessa noite? Deus é bom, cuida da gente, né, pastor? Eu me sentindo aqui como Moisés, quando foi convocado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele até tentou questionar. Ele falou: Deus, eu sou pesado de boca. E Deus falou: quem fez a boca do homem? Moisés. E Deus acabou que não abriu mão de Moisés, assim como Ele não abriu mão de mim nessa noite. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Agradecer ao pastor Josué porque confiou em me colocar nas minhas mãos o microfone nesta noite. Que Ele assim tenha misericórdia da minha vida, assim como teve misericórdia de Moisés. Moisés pediu um ajudante, né? Pediu Arão. Irmãos, me perdoem, mas eu também pedi uma ajuda. Eu escrevi algumas coisas aqui, em alguns momentos, para que eu não deixe você voltar sem o entendimento devido da palavra, eu vou dar uma pescada. Me perdoem, mas vai ser assim, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia junto comigo, no meio da Bíblia, os Salmos. Eu gostaria de ler com você este salmo precioso, que é o Salmo de número 126. Cadê o pastor Cael? Se eu pudesse escrever numa palavra só, pastor, tudo que o senhor cantou aqui nesta noite, eu diria: não pare, continue, você não vai ser envergonhada. Eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de tudo através do meu Espírito Santo. Então essa foi o resumo que eu fiz de tudo o que foi cantado aqui nesta noite. Então que Deus continue assim falando aos nossos corações. Todos encontraram? Salmo de número 126, que fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Podem se assentar. Eu quero falar para você que Salmos, em hebraico, significa louvor. Salmos, o livro de Salmos contém os louvores que o povo de Israel canta como sendo o seu hinário nacional. Os Salmos, ele também representa tesouros maravilhosos. E quando o Senhor colocou no meu coração o desejo de estar ministrando essa palavra, eu fiquei fazendo algumas perguntas ao Senhor. E acabei buscando um pouco o momento histórico deste salmo. E este momento histórico fala muito às nossas vidas neste dia de hoje. O salmo também é uma expressão direta da consciência que a alma tem de Deus. A Bíblia, o salmo, melhor dizendo, o maior número de salmos foi escrito por Davi. Mas existem outros autores dos salmos, e inclusive tem alguns que são considerados salmos anônimos. Mas também existem alguns salmos que são chamados salmos de romagem, salmos de subida, são salmos dos degraus. Esses salmos são os salmos do número 120 até o número 134. Então os judeus, quando eles iam a Jerusalém para as festas anuais, eles iam em grupos, adorando, glorificando a Deus, cantando esses salmos que são considerados salmos de romagem. E dentre estes salmos, eu gostaria de destacar nesta noite este que agora acabamos de ler, o salmo de número 126. Este salmo nos mostra a história do povo hebreu. O povo hebreu, eles empolgados com o templo maravilhoso que Salomão construiu, eles pecaram contra Deus e por causa do pecado, eles acabaram
sendo levados cativos para a Babilônia. Qual foi o pecado de Israel? Eles confiaram mais no templo, aquela suntuosidade, a estrutura do templo. Eles achavam até que nada e ninguém poderia os atacar, porque com uma estrutura poderosa como aquele templo, quem ia fazer alguma coisa contra eles? E eles começaram a apostatar da fé. E também abriram espaço para adoração a outros deuses. E por conta dessa atitude de Israel, Israel também passou a ser alvo de expansão de impérios. O que significa isso? Outros reinos desejaram conquistar o reino de Israel. E aí nós vemos pela história, eu não vou me adentrar com profundidade a história, só vou pegar um pouco superficialmente da história, para que você possa entender o que Deus colocou no meu coração. O rei Nabucodonosor, com seu exército, atacou Israel. E desse primeiro ataque, ele acabou levando do templo, observe bem, ele levou do templo aquilo que era motivo de orgulho dos hebreus, levou os utensílios sagrados e levou alguns dos nobres como escravos para a terra da Babilônia. Passando-se algum tempo, o Império Babilônico volta mais uma vez e destrói o templo, destrói a cidade e leva a maior parte dos habitantes de Jerusalém cativos para a Babilônia. Deixou apenas alguns que não representavam nada para eles, deixaram alguns pobres, alguns que não tinham muito no que serem úteis lá na Babilônia. Estes ficaram numa cidade destruída, ficaram passando vergonha e com uma vida assolada. Ai, gente, eu acho que eu vou beber Essa foi o que o pastor estava bebendo? Eu vou beber esse daqui, pastor. Ou não foi? Não, deixaram para mim. Glória a Deus. Aleluia. Então, Israel tinha sido avisado pelo profeta Isaías que por causa dos seus pecados, eles seriam entregues nas mãos dos babilônicos. E a despeito de terem sido avisados, eles não deram ouvidos à voz do profeta. Continuaram pecando, continuaram apostatando, continuaram negligenciando as observações do Senhor. E realmente eles foram entregues nas mãos do rei de Babilônia e ficaram cativos. Mas a palavra do Senhor nos fala em Jeremias 3, 21 e 22, que nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Deus ainda tem um ato de misericórdia. O povo estava cativo na Babilônia, eles lembraram de Deus lá no exílio, mas Deus ainda teve misericórdia, ainda falou: ó filhos rebeldes, volta filhos rebeldes, eu curarei as vossas transgressões. Deus é um Deus de tanta misericórdia. Quando eu estava lendo tudo isso, eu ficava assim maravilhado com o que Deus fez na vida desse povo. Porque um povo que apostatou, um povo que negligenciou, um povo que negou, mesmo assim Deus estava ali declarando o seu amor. É tudo que nós temos cantado, né, aqui neste lugar. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Deus, através do profeta Isaías, trouxe antes do cativeiro uma palavra de exortação, cuidado. Mas depois do cativeiro, Deus, através do mesmo profeta, Deus manda uma palavra de ânimo, uma promessa. E ele fala em Isaías 35:10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilos. Queridos, o povo estava escravo lá no Egito, o povo estava sofrendo, mas já havia uma promessa: vocês vão voltar, vão aprender a lição, bem verdade, mas vão voltar, e vão voltar com júbilos. No capítulo 43 de Isaías, o Senhor fala assim: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque eu estou contigo. Mesmo no exílio, mesmo no cativeiro, mesmo nos momentos de lutas, mesmo nos momentos de dores, eu estou contigo. Eu te chamei pelo teu nome, não temas, tu és meu. E esse povo ficou ali no exílio 70 anos, clamando, e eu creio, sendo tratados pelo Senhor através da dura servidão, do cruel tratamento que o rei Nabucodonosor disponibilizava para os escravos.
Mas após 70 anos, ainda no livro de Isaías 42, você vai ver Deus levantando um libertador para este povo. 70 anos depois da deportação, Deus levanta Ciro como seu escolhido, como seu ungido. Deus derrama uma unção de justiça na vida de Ciro, para que ele faça justiça com outros povos. E através de Ciro, o povo de Israel volta para Jerusalém. E aí onde nós começamos lendo este salmo, que este povo, eles sofreram tanto lá na Babilônia, eles foram escravos de uma forma tão cruel, que quando eles voltaram, quando eles foram libertos, eles estavam como os que sonham. E aí onde vem a palavra que diz: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A palavra do Senhor diz que eles estavam como os que sonham. Eles estavam em estado de graça. Eu imagino a situação de opróbrio que aquele povo estava, mas a alma estava renovada. É como se eles dissessem: Senhor, eu apanhei, mas eu aprendi. Eu quero voltar para casa. Está doendo tudo aqui ainda, Senhor, mas eu estou feliz, porque eu estou voltando para casa. E aí você vai ver no continuar da história, às vezes, em meio às lágrimas e tristezas que nós enfrentamos na nossa vida, é bom lembrar dos feitos que Deus fez. É bom voltar um pouco à história e ver um pouco do que Deus fez nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o passado, quando nós reconhecemos a graça de Deus, quando nós vemos como Ele nos livrou de situações difíceis e nos proporcionou milagres surpreendentes, nós somos motivados a continuar. E aqui dentro desse contexto de lembrar um pouco o passado, eu pego um pouco da minha história. Eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, queridos, me perdoem os adolescentes que tem por aqui, eu não pensava muito assim, estudar e fazer grandes coisas. Eu queria casar. Cada um tem seu sonho, o meu sonho era casar. E Deus me proporcionou a graça. E eu escrevi um dia no papel como eu queria o meu esposo. Eu lembro que eu coloquei num papelzinho e eu orava por aquele papelzinho todos os dias. Eu quero que seja crente, quero que seja carinhoso, eu quero que seja assim, assim. E eu comecei a colocar um monte de coisa. Eu lembro que no final eu ainda falei bem assim, escrito. Falei assim, e que tenha cabelo liso, porque cabelo ruim embaixo do meu. Queridos, Deus me abençoou de forma abundante e transbordante. Talvez você não entenda exatamente o que eu estou te falando, mas na minha história eu sei exatamente o que significa abundante e transbordante. Quando eu lembro da minha história lá no meu passado, eu lembro que eu casei e fiquei 12 anos esperando para ter um filho. E o sonho era grande, muitas vezes nós dobrávamos o nosso joelho e falávamos: Senhor, nós estamos ficando velhos e nós não podemos gerar, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, só o Senhor pode operar este milagre. E nós clamávamos por este milagre, porque era algo que não estava nas nossas mãos poder fazer. Não estava nas nossas mãos poder comprar. Só Deus podia fazer. Até que um dia o Senhor achou graça e liberou o milagre, né, dos filhos. Eu sempre falo que Deus enviou cura para a nossa vida. Deus enviou cura para a nossa história. Deus enviou milagres, porque Gabriel significa enviado de Deus. Rafael significa Deus cura. Então Deus curou a nossa história. Então quando nós enfrentamos hoje uma batalha, quando nós estamos hoje numa luta, quando nós estamos hoje numa dor, tá ruim, tá doendo, tá difícil, meu Deus, como tá dilacerando em muitos momentos, nós olhamos para o nosso passado e nós vemos que o Deus que operou no passado, Ele não muda. É isso que fala lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Se o mesmo Deus que me abençoou lá no passado, Ele me abençoa aqui. E eu sei que você tem histórias, você tem momentos onde Deus te abençoou. E você pode dizer também: grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Grandes coisas já fez o Senhor na minha casa. Eu posso sim me alegrar, independente da luta que eu estou passando hoje, independente da dificuldade que eu estou passando hoje, eu posso me alegrar, porque Deus não muda. Aleluia! Deus é maravilhoso. Este reconhecimento é que nos faz perseverar e esperar em Deus, confiando que Ele é aquele que pode nos livrar de qualquer situação difícil. Eu não sei qual a situação difícil que você está passando nesta noite, mas o povo de Israel,
eles chegaram em Jerusalém e depararam com aquela cidade destruída. Foram libertos, maravilha, voltaram para casa. Só que quando chegaram em Jerusalém, depararam com a sua terra totalmente destruída. Aí eles tinham que se fortalecer na alegria, eles tinham que se fortalecer na esperança, eles tinham que continuar acreditando que aquele mesmo Deus que os tirou da terra da Babilônia, que os trouxe alegres, cantando, celebrando, em estado de graça, ele poderia completar a obra dele em nossas vidas. E nós hoje continuamos orando por libertação, orando por cura, orando por milagre. Senhor, como está difícil, Senhor, restaura. E nós temos ouvido aqui desse altar ensinamentos profundos a respeito da história de Jerusalém, como Deus restaurou o seu povo. E Jerusalém, o povo de Israel, é uma representação viva daquilo que nós somos para Deus. E aí, continuando nossa história, eu vou tentar ser breve porque essa história é muito longa. O reconhecimento e a exortação de que o júbilo é a consequência. No versículo seguinte, deixa eu ver aqui, Jesus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O reconhecimento e a exortação de que o júbilo é a consequência das lágrimas. O nosso pastor tem até o livro Lágrimas, Fontes de Milagres. Quem aqui nunca chorou? Quem aqui nunca se derramou diante de Deus? Quem aqui nunca chegou diante de Deus e as palavras simplesmente não fluíam? A mente não funcionava. Só um gemido. Era o gemido do Espírito Santo intercedendo. Quantas vezes nós nos dobramos diante de Deus e aí nós queremos até falar: Senhor, abençoa, Senhor, toma essa situação, e aí não sai nada, só sai gemidos. E depois dessa oração nós podemos ver os milagres que Deus opera na vida daqueles que confiam, daqueles que se alegram, daqueles que perseveram em meio às dificuldades. A lembrança e o reconhecimento dos maravilhosos feitos do Senhor leva seu povo à motivação ao enfrentar situações difíceis de cabeça erguida. Nós enfrentamos lutas e dificuldades, mas nós costumamos dizer, nós temos uma certeza de presença, é a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos dá garantia de que se o momento bom passa, o ruim também vai passar. Vai ter que passar. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Está ruim, está doendo, mas vai passar. De alguma forma nós estamos aprendendo o que Deus tem a nos ensinar neste momento. E aí nós vemos, através de Ciro, o Império Babilônico foi destruído. Queridos, aqui começa a minha empolgação com a história do povo de Israel. Através de Ciro, o Império Babilônico foi destruído. Foi neste contexto onde Deus diz, lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei. Mexeu com Israel, mexeu com Deus. Mexeu com você, mexeu com Deus. Mexeu comigo, mexeu com Deus. E ai de quem toca na menina dos olhos de Deus. Deus se movimentou de uma forma para trazer o povo dele da Babilônia. Porque o que Nabucodonosor fez com este povo é algo assim que é difícil até de falar. Porque absurdos foram feitos. Jovens, pessoas novinhas foram castrados para que a sua espécie não desse continuidade. Enfim, eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas a crueldade que Nabucodonosor tratou o nosso povo, o povo de Deus, foi algo assim muito grande. E Deus entrou com providência e Deus disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não divido a minha glória. Porque Babilônia se achou, a mais importante, é como se fosse... vamos colocar assim, ele estava querendo tomar o lugar de Deus. Queria a glória de Deus. E Deus chegou nesse momento e disse, a minha glória a outro não darei. Lá em Gênesis 12, versículo 3, você vai ver também Deus falando com Abraão. Lá no passado. Eu abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a palavra do Senhor se cumprindo. Olha o cuidado de Deus com o seu povo. Quando Deus falou para Abraão que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as pessoas que se aproximam de você e que abençoam a tua vida, Deus Ele tem prazer em retribuir aqueles que te abençoam. Deus tem prazer em cuidar daqueles que cuidam de você. Deus tem prazer também em tratar com aqueles que te desprezam, com aqueles que te amaldiçoam. E aqui me vem à memória rapidamente mais um momento que passamos na nossa vida. Uma época nós moramos em São Paulo e nós morávamos numa rua, eu tinha que lembrar de Bilu, não podia deixar Bilu nesse momento de fora. E aí Moisés passou por uma rua e viu um gato muito bonito, ele é todo empolgado, a família toda empolgada com o gato. E um dia ele chegou em casa e falou assim: filha, tem um gato tão bonito na rua aqui do lado, vamos passar lá amanhã para você ver. Eu, tudo bem, vamos passar. Quando nós passamos no dia seguinte, estava aquele gatão bonito lá e eu me empolguei com o gato. E a gente começou a passar muitas vezes nessa rua para passar a mão no gato, fazer um carinho no gato. Quando foi um dia, veio uma senhora de lá de dentro, ela usando muletas, e ela chegou assim e falou assim: você quer roubar o meu gato, é? E eu tomei aquele susto, fiquei sem graça, daqui a pouco ela soltou uma gargalhada. E aí ela começou a conversar com a gente, começou a falar como era o nome do gato. O gato era Bilu. E através deste gato foi feita uma amizade maravilhosa. Queridos, para resumir a história, para dar continuidade ao que Deus colocou no meu coração, esta senhora nos alimentou por um bom tempo. Tinha dia que era café, almoço e janta na casa dela. E nós não planejávamos ir para a casa dela para tomar café, para almoçar e para jantar. Mas Deus criava uma situação que acabava coincidindo que no café da manhã, quando nós estávamos de passagem, para aqui, fiz um bolo maravilhoso, fiz um pão e a gente tomava café. Olha, eu tenho que ir porque eu tenho que resolver algumas coisas e tal. Ia para a rua, quando voltava, ela estava na porta esperando. Eu estava esperando vocês para almoçar. E a gente tinha que ficar ali para almoçar. E muitas vezes quando eu pensava que ela estava chegando na porta da gente, ela não podia descer as escadas, mas ela batia na grade. Vim chamar vocês porque eu fiz uma comida gostosa hoje, quero que vocês venham jantar comigo. Queridos, foi um bom tempo. E faça ideia do que Deus prosperou esta família nesse período que nós estávamos lá. Eu fico imaginando que Deus colocava assim de montão, exatamente para isso, para sobrar, para não faltar, para que eles pudessem nos abençoar com mais prazer. E este povo se tornou tão amigos nossos, que até a sobrinha da dona dessa casa, uma coisa que eu não tenho coragem de fazer isso com ninguém, mas eles fizeram comigo, me dava o cartão para eu comprar onde eu quisesse, e me dava folha de cheque assinada. Digo, meu Deus, que coisa, é coisa de Deus, coisa de louco, porque eu não faço uma coisa dessa. E detalhe, esta amizade está de pé até hoje. Ainda a semana passada eu estava conversando com ela pelo WhatsApp. Uma amizade de carinho, de amor, de respeito, de gratidão. Então, queridos, Deus, Ele cuida de nós. Ele abençoa aqueles que nos abençoam. Mas também Ele trata, Ele amaldiçoa. Se você for analisar a história de Babilônia, a Babilônia era um império maravilhoso, mas porque Babilônia se meteu com Israel, porque Babilônia mexeu com Israel, porque Babilônia amaldiçoou Israel, Deus tratou com Babilônia de uma forma tão cruel, que por um bom tempo, o pastor está aqui, ele sabe disso, melhor do que eu, né, claro, por um bom tempo até se duvidava se Babilônia existia, até que foram feitas algumas escavações, e hoje Babilônia não passa de ruínas. Por quê? Porque mexeu com o povo de Deus. Eu quero te dizer que você é muito importante. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem um cuidado especial com a tua vida. Talvez nessa noite você tenha vindo a este lugar e sofrimentos estejam assim permeando a tua vida. Você tem enfrentado lutas, batalhas, dificuldades. Neste momento que nós estamos passando, principalmente por conta desta pandemia, pessoas que já foram dizimadas, pessoas que nós amamos, que foram contagiadas, situações de medo, violência então tem sido uma companheira constante, e nós vemos situações que têm se levantado. Só que João, no capítulo 14, primeiro
versículo, até o 3º, nos fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-lhes lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. No Salmo de número 42, o salmista trava uma batalha terrível contra a sua alma. E ele fala lá no versículo 5: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Minha alma, se alegre, porque tem saída. O nosso problema aqui tem um escape. Da mesma forma, eu não sei se você tem travado batalhas com a tua alma, batalhas contra angústias, batalha contra tristeza, batalha, vontade de parar, como o pastor falou mais cedo. Quem aqui nunca pensou em parar? Quem aqui nunca pensou em chutar o pau da barraca? Mas o salmista está dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. Ponha sua esperança em Deus. 1 João 3,3. Todo aquele que nele crê tem esta esperança. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê na vinda do Senhor Jesus, deve ter essa esperança de forma se purifique nessa esperança. Filipenses 4:8-9 fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu lembro que no passado Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Nesse momento que nós estamos lendo a palavra, Deus levantou Ciro para trazer Israel de volta da Babilônia. E o povo voltou cantando, celebrando em estado de graça. Apesar de encontrar sua cidade totalmente destruída, mas eles estavam alegres, estavam dispostos a arregaçar as mangas e fazer tudo que fosse necessário para ver a sua cidade de volta. E eu falo nesta noite que Deus enviou para o nosso tempo, para nós, Jesus Cristo como nosso libertador. Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador. E Ele nos fala no versículo de João, capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Existe uma esperança para nós, meus irmãos. Existe uma esperança para nós que cremos no Senhor. Ele foi preparar-nos lugar. E a palavra do Senhor nos fala em Efésios que Ele deixou um penhor. Ele nos deu uma garantia. Eu vou voltar. Eu vou vir para buscar vocês, para que vocês estejam no mesmo lugar que eu estiver por toda a eternidade. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós não somos largados. Nós somos acompanhados, nós somos guardados e amparados pelo Espírito Santo. Não importa as lutas, as batalhas, as dificuldades, o nosso Redentor vive. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Por isso que Ele nos diz: cuidado com o que você está pensando. Pense em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é agradável, em tudo que é virtude, em tudo que é louvor, porque esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo épocas onde a humanidade está sendo assolada por enfermidades, e a maioria dessas enfermidades se encontram na alma das pessoas. E exatamente por conta dessas enfermidades na alma que nós precisamos continuar, assim como o povo de Jerusalém, eles continuaram acreditando que o mesmo Deus que os libertou da servidão de Nabucodonosor poderia lhes dar graça para vencer aquela pobreza, aquele desprezo que eles estavam vivendo. E eu te falo nesta noite que através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, o Senhor nos libertou. Mas nós estamos aqui num processo de reedificação. A nossa alma precisa de cura, a nossa alma precisa de milagre. Todos os dias nós precisamos sim vir a este lugar buscar ferramentas, vir a este lugar buscar renovo, vir a este lugar buscar esperança, porque a esperança é algo que deve estar firme no nosso coração.
Precisamos todos os dias trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que me dá esperança? Que Deus está comigo nesse momento. É olhar para o meu passado e saber que Deus me honrou no momento que eu mais clamei. Senhor, eu quero o privilégio de ser mãe. Ah, mas você pode adotar. Tudo bem, eu poderia adotar, mas não seria o mesmo prazer de ver o filho sendo gerado no meu ventre, de sentir as contrações, de ver aquele bebezinho, de sonhar antes, de desejar, imaginar como é que vai ser o meu filho, como é que vai ser, vai parecer comigo, vai parecer com o pai, e de repente ver aquele rostinho lindo na minha frente, e saber assim, sou eu que vou ter que cuidar, sou eu que vou ter que estar aqui todos os dias, eu sou responsável por esse bebê. Então quando eu olho para o meu passado e vejo que Deus me abençoou lá no passado, eu olho para o meu presente e eu acredito que o mesmo Deus continua com as suas promessas de pé. E eu te falo nesta noite, não desanime, continue crendo, continue firme, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, porque Ele tem esperança para a tua alma. Este Deus maravilhoso fez grandes coisas para Israel, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Nós servimos a um Deus que é grande e que opera coisas grandiosas em nosso favor, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Vamos olhar para o alto, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Alegra o teu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor ainda nos fala em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí você pode olhar para mim e dizer, você não faz ideia como está a minha vida. E eu vou te responder, realmente eu não faço ideia como está a tua vida. E nem você faz ideia como está a minha vida. Mas eu faço ideia que a palavra do Senhor nos diz, e eu devo obedecer. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Seja lá qual for o problema, Deus tem vitória para este problema. Deus é fiel para te prosperar nesta caminhada. Como nós cantamos aqui mais cedo, o Senhor não vai te deixar envergonhado. O Senhor não vai te deixar no meio da caminhada. Por isso continue crendo, continue fortalecido, continue animado. Continue olhando para a cruz de Jesus Cristo. Eu ainda gostaria, antes de encerrar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de orar por você que veio aqui esta noite, mas o coração está abalado. Você veio até mesmo por um impulso. Quem sabe você saiu de casa hoje para, vou lá, né? Culto de milagres. Quem sabe Deus tem um milagre para a minha vida. Mas o coração está doendo, o coração está aflito. Quem sabe situações pendentes há muito tempo que não se resolve. Mas eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer nesta noite, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo projetar luz agora na tua alma. Deixa o Espírito Santo iluminar os olhos do teu entendimento. Deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar o quanto você é importante. Israel pecou, Israel abominou, mas Deus teve misericórdia, Deus mostrou um amor tão grande por aquele povo, e Deus não muda, mesmo com as nossas falhas e as nossas imperfeições, Ele está aqui conosco, Ele tem contemplado as nossas vidas, Ele está com você lá na tua casa, Ele está com você lá no teu quarto, quando ninguém te vê, quando só as tuas lágrimas estão rolando, e Ele está aqui para te dizer, eu estou contigo, você é meu, eu te chamei pelo teu nome. Deixa o Senhor falar o teu coração agora. Ouça agora o Senhor chamando o teu nome. Ouça agora. Ouça o Senhor chamando o teu nome. Aleluia. Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. O Senhor me trouxe a este lugar para dizer a este povo o quanto eles são importantes. Nós somos a tua igreja. E o Senhor pagou um alto preço por amor a cada um de nós. E nesta noite, Pai, tudo que nós precisamos é do teu renovo, da tua restauração, da tua motivação, para continuarmos crendo que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida
vida. É isso que diz a tua palavra, Senhor, trazendo consigo os seus molhos. Eu quero profetizar sobre a tua igreja nesta noite, molhos de vitórias, molhos de cura, molhos de alegria, molhos e mais molhos de realizações de sonhos. Pai, cuida do teu povo. Eu sei, Pai, que a maior libertação que a igreja espera neste momento é o arrebatamento. E eu creio que logo, logo nós vamos olhar para o alto e nós veremos o nosso Redentor vindo com poder e grande glória. Enquanto isso, Senhor, nós, a tua igreja, ousamos abrir a nossa boca nesta noite e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Declare na tua vida todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.